Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o meu segundo período de medicina, que foi completamente conturbado, apocalíptico, igual eu falei aqui, apocalíptico, igual eu falei aqui no título do vídeo. Eu já fiz um vídeo falando como foi o meu primeiro período de medicina, eu vou deixar aqui nos cards para quem ainda não foi lá ver, para ver antes do meu vídeo sobre o segundo período, né? Eu pretendo fazer sempre esses vídeos, sabe? Tipo, do primeiro, segundo, terceiro. Pois bem, é isso. Vamos pro vídeo então. Então, gente, provavelmente vocês devem saber por que o meu segundo período foi completamente conturbado e apocalíptico. Por quê? Porque estamos no ano de 2020 e o ano de 2020 foi um ano de muitas coisas, né? E o que marcou foi essa pandemia de coronavírus que virou o mundo de cabeça para baixo. E cada um tem a sua própria história para contar dessa pandemia, né? E eu tenho a minha, que é com relação ao meu curso, porque todo mundo teve que ter alguma mudança, teve que se adaptar de alguma forma, ou acabou não se adaptando, mas de qualquer forma, eu vim aqui contar um pouco da minha história, do meu segundo período de medicina, que foi logo no início e durante a pandemia, que foi o início de 2020, né? E é isso, gente. Primeiramente, eu queria começar falando sobre as matérias que eu tenho no segundo período. Então, vamos lá. O que eu tive no meu segundo período de medicina? Eu tive imunologia, que é uma matéria que você estuda o sistema imune, como o nosso corpo ele reage a diversos micro-organismos, a infecções, inflamações, como por exemplo nossa ação contra vírus, bactérias, parasitas, helmintos, as alergias, como que elas funcionam. É uma matéria bem legal de estudar, eu adorei, só que ela é um pouco difícil. Então muita gente odeia imuno porque ela é bem difícil, mas eu estudei bastante e quando eu estudo muita matéria eu acabo gostando dela. Então eu adorei imuno. E outra matéria que a gente teve também foi funções biológicas. O que são as funções biológicas, né? É basicamente você estudar os sistemas do seu corpo, por exemplo, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema urinário, sistema digestório, enfim, vocês entenderam? Então é basicamente isso. Eu achei essa matéria, inclusive, mais difícil do que imuno. Eu tive mais dificuldade, muita gente teve mais dificuldade em imuno, mas eu tive mais dificuldade em funções biológicas. Porque, gente, não é aquela coisa de ensino médio não, tá? É um negócio muito mais aprofundado, você estudar os sistemas do seu corpo. Então, tipo assim, a gente teve que estudar todos os sistemas do nosso corpo. E a outra matéria que a gente teve também foi epidemiologia, que é basicamente você estudar sobre a epidemiologia da população, né? Por exemplo, saber o que é um surto, o que é uma pandemia. Aí, ó, pandemia de coronavírus. Logo no semestre que teve a pandemia, a gente estudou sobre isso, né? O que é um surto, o que é uma pandemia, o que é uma epidemia, o que é uma... Enfim, também estudar o que é mortalidade infantil, taxas, índices, indicadores de saúde pública. Então é uma coisa mais saúde coletiva, assim, sabe? Não é saúde coletiva, mas é uma coisa não muito biológica. Você estudar sistemas de notificação, notificação compulsória. Por exemplo, chega alguém lá no posto de saúde com sarampo. Então você já tem que saber que sarampo é uma doença de notificação compulsória. Então você já tem que enviar direto para um sistema de informação falando na hora que tem uma pessoa ali com sarampo, porque é de notificação compulsória, como também tem doenças que não necessitam ser notificadas naquele momento. Então é isso que é epidemiologia. A gente também teve anatomia. Eu acho que anatomia todo mundo tem um pouco mais noção do que é, né? A gente estudar identificação dos órgãos,
nomear mais esses órgãos e como também estudar o funcionamento deles, funções. E eu também tive histologia. Histologia, basicamente, você vê num âmbito mais microscópio, né? Você pegar as lâminas para ver as células, ver bem mais microscopicamente do que a anatomia. E outra coisa que eu tive também foi a radiologia, que eu já falei para vocês que eu tenho bastante dificuldade. Você vê imagens radiológicas, imagens de ultrassonografia, imagem de ressonância magnética também. Então é basicamente isso a radiologia, né, gente? Agora, por que que o título do meu vídeo foi tudo sobre o meu segundo período? E eu falei que ele foi um período apocalíptico. Porque foi assim, gente, eu cheguei lá, fui fazendo minhas aulas práticas no início do ano, minhas aulas começaram em fevereiro, e eu tava super feliz, super animada com tudo, eu ia pra posto de saúde. Gente, a medicina é tão linda. Eu tava lá tão feliz no início do ano. E eu fui pro carnaval, curti o carnaval, aglomeração. E depois do carnaval eu voltei pra cidade que eu estudo. E, gente, chegando lá, foi, tipo, muito rápido. Eu cheguei lá, a gente tava tendo as aulas práticas. Aí, do nada, numa aula de anatomia, eu acho que a gente tava... Começou a sair um monte de notícia falando de paralisação, sabe? De quarentena, não sei o quê. Saiu a notícia eu acho que do casamento da irmã da Pugliese. Pugliese, não sei. Que tava todo mundo com coronavírus, que ia explodir, que um menino na cidade vizinha tava com coronavírus, tinha ido numa festa. Então, tipo assim, começou uma loucura e todo mundo se juntou, eu lembro, numa mesinha lá e começou a ver as notícias. Aí os professores também começaram a ficar bem desesperados, tipo, sem saber o que ia fazer. Aí começou a ir pra coordenação, aí começou a discutir, nananana. Aí eles mandaram a gente pra casa e a gente foi pra casa esperando uma notícia, se iam cancelar as aulas presenciais ou não. E, obviamente, cancelaram as aulas presenciais, né, gente? Porque tinha que ter uma quarentena, a gente não podia aglomerar. Aí eles falaram que iam cancelar mesmo. E lá fui eu pra minha jornada de volta pra minha cidade. Gente, eu acho que eu não cheguei a ficar nem 10 dias lá na cidade que eu estudo e já tive que voltar. Então, pra voltar também foi muito complicado, porque eles cancelaram tanto transporte público quanto transporte... Porque eles cancelaram o transporte, cancelaram, tipo, o ônibus, não tinha como eu ir pra uma cidade que tinha aeroporto. E, gente, foi muito rápido, eles, tipo, pararam tudo assim, cancelaram tudo, não tinha como sair da cidade. Mas aí acabou que eu consegui uma carona com uma amiga minha, eu e uma menina que mora comigo, a gente conseguiu uma carona com uma amiga nossa, porque a gente é do mesmo estado. A gente precisava pegar um avião. Aí foi aquela loucura de comprar uma passagem de avião de última hora, ou seja, absurdamente caro. Só que, tipo, eu tinha que voltar, porque eu já imaginava que seria muito tempo, né? E eu não ia ficar lá na cidade sozinha. Então eu comprei uma passagem de volta. Não tinha passagem... Quer dizer, eles estavam cancelando as passagens por conta do coronavírus. Estava todo mundo cancelando passagem. Então eles estavam cancelando os voos. Então a gente acabou indo pra uma cidade... do lado de uma cidade que tinha aeroporto, ficamos na casa da cunhada da minha amiga. E lá foi tipo assim, a gente ficou lá uns 3 dias esperando dar o dia da passagem. Acabou que no dia que eu ia viajar, minha passagem foi cancelada. Então eu fiquei muito triste, eu tive que ficar... Mas, tipo, ela foi remarcada para outro dia. E ainda bem, né, gente? Eu consegui voltar pra casa, finalmente, mas foi muito complicado isso. Eu acho que foi um dos dias mais desesperadores da minha vida. Porque foi difícil mesmo. Eu acho que vocês também devem ter passado situações parecidas com a minha. Todo mundo foi no mesmo barco, né? Tá indo no mesmo barco nessa... Eu acho que vocês devem estar passando ou passaram por situações parecidas com a minha, nessa questão aí do início da pandemia, de não saber o que fazer, não saber pra onde ir, cancelar tudo.
Então, acabou que eu vim pra casa e a universidade começou naquilo de tipo, eu não sei, vocês devem ter acompanhado isso também, né? De, tipo, vai ter aula EAD ou não vai ter aula EAD? Aí muita universidade já declarou que não ia ter aula EAD, e só que a nossa já de início, sim, já falou que ia ter, que não ia poder parar a aula EAD, as aulas, né? Que ia ser EAD. Então foi aquilo tudo, de todo mundo conseguir se adaptar, tanto os alunos quanto os professores, para essa aula, né? Essas aulas eu não consegui me adaptar muito às aulas práticas EAD, porque, gente, aula prática, aí, tipo, a gente teve aula de anatomia, por exemplo, pelo computador, e a gente precisa muito ter as peças ali na mão, para conseguir estudar melhor. É muito difícil você achar pelo computador e aprender por ali. Só que eu achei até ok estudar para as teóricas, tipo para imuno, funções biológicas e epidêmio, porque são teóricos, então você não precisa estar num laboratório, por exemplo, para estudar elas. Então eu consegui tranquilamente estudar para essas outras matérias. E foi isso, basicamente. A gente ficou muito tempo dentro de casa, né? Eu fiquei até julho, que eles declararam que a gente deveria voltar para a cidade. Então foi aquela outra loucura de novo para conseguir voltar para a cidade, pra gente ter as aulas práticas. Inclusive eu fiz até uns medvlogs. Vou até deixar o card aqui dos medvlogs que eu fiz nessa época de pandemia. Eu fiz 2 medvlogs com aulas práticas, um no posto de saúde e outro numa aula de anatomia, assim, histologia, que a gente ficou um mês tendo essas aulas práticas para repor tudo que a gente perdeu. A gente acabou as aulas teóricas em julho, e de julho a agosto a gente teve só aulas práticas, entenderam? A gente fez provas práticas e foi isso, acabou o semestre. A gente fez em um mês as aulas práticas que a gente deveria ter feito no semestre inteiro, mas eu acho que no fim deu tudo certo, porque querendo ou não, a gente teve que se adaptar e acabou que a gente conseguiu. Eu acredito que todo mundo agora já conseguiu se adaptar, ou talvez não. Eu tô meio termo, eu tô com saudade das aulas presenciais. Eu já estou no 3º período e a gente tá tendo aula EAD ainda. Agora que vai voltar as aulas práticas, eu tô gravando esse vídeo em setembro, então as minhas aulas vão voltar agora. Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que não foi muito feliz, né, esse meu vídeo, até porque a gente não tá vivendo um momento histórico muito legal, muito agradável de se viver. Mas foi isso que foi o meu 2º período, foi bem apocalíptico, bem conturbado. E eu espero muito que tudo isso passe logo. Eu também acho que vocês também querem que isso passe logo, que essa pandemia acabe, que essa vacina chegue. É isso aí, gente. Muito obrigada por assistir um vídeo. Me falem se vocês querem que eu continue fazendo esses vídeos, por exemplo, do meu 1º, do meu 2º, 3º período. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Eu fico muito, muito, muito feliz se você chegou até aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo dicas de vídeo. E é isso, e também críticas construtivas, tá, galera? E um beijo pra vocês, até a próxima.